Tempos difíceis para o Comissário Europeu, responsável pelos assuntos económicos e monetários. A crise financeira impõe rigor no cumprimento das regras económicas na Europa. O espanhol Joaquín Almunia confrontou-se com a ruptura no crédito, tentando defender o euro em conjunto com o Banco Central Europeu. Missão difícil. Comissário, bem-vindo em Euronews. Comissário, bem-vindo à Euronews. Houve uma reação conjunta de alguns bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu e a Reserva Federal Norte-Americana, de baixar as taxas diretoras. O que significa isto para a Europa e para o mundo? Nesta situação de crise financeira para a Europa e para o mundo também. Eu penso que isto significa um alívio para as tensões nos mercados financeiros. Espero que os mercados o apreciem. Por outro lado, é uma boa notícia o facto dos bancos centrais das principais economias do mundo atuarem de forma coordenada. É um bom sinal para o mercado e também um bom exemplo para os governos se coordenarem melhor. Deve ser apreciada pelos mercados e também uma boa señal para que os governos se coordinem melhor. Decisões deste tipo não deveriam ter sido tomadas antes de uma situação tão grave e profunda da crise? Dura e profunda da crise. Se nos concentrarmos nas causas da abundância de liquidez que provocou uma muito baixa avaliação de riscos existentes, concluiremos que houve muita gente, muitos investidores que assumiram riscos muito mais altos do que seria razoável. Isso tem a ver com o baixo custo do financiamento, com as baixas taxas de juro que vigoravam antes de 2007. Agora, uma medida como esta, que foi adotada pelos bancos centrais, deve ajudar a aliviar as tensões nos mercados e permitir que os participantes no mercado operem em condições menos difíceis. A situação é favorável também para um novo tipo de condições na economia mundial? Precisamos de recapitalizar as instituições financeiras. Penso que isso é absolutamente necessário neste momento. Penso que temos de permitir que as entidades financeiras disponham de capital suficiente para retomarem uma atividade mais normalizada de um ponto de vista de crédito. Temos de conseguir criar confiança entre as instituições financeiras para que o mercado interbancário volte a funcionar. E essa retoma de confiança, essa normalização progressiva do mercado interbancário e das relações entre as entidades financeiras e de cada uma delas com os seus clientes, é o que deve levar a uma progressiva normalização. Tem-se falado de uma recapitalização dos bancos europeus com um fundo europeu. Tem havido propostas e há propostas sobre a mesa e temos estado a discuti-las no Eurogrupo e no Ecofin, como, por exemplo, uma ação coordenada dos bancos europeus para criar em cada um dos países um fundo com essas características, mas ninguém falou de um fundo europeu. Alguns países pressionaram para se avançar. Alguns pensaram que o que estava a ser proposto pela Holanda e outros governos era um fundo centralizado em Bruxelas, mas ninguém propôs isso. Poderia ser uma boa ideia criar um fundo único europeu com uma autoridade única? Insisto, há que ser realista. Agora já não temos tempo para fazer propostas utópicas, há que fazer propostas realistas. E uma proposta realista consiste em que cada país mobiliza recursos públicos e privados. Se isso se fizer de forma concertada, aumentará a confiança entre as instituições financeiras que operam num mercado único como é o mercado interbancário. Para os cidadãos europeus que têm medo de perder as suas poupanças, neste momento, qual é a sua análise da situação? Ninguém está em risco de perder as suas poupanças, sinceramente. Há instituições financeiras que têm problemas, mas estamos a ver caso a caso, ou com contribuição de dinheiro público ou com dinheiro privado, porque há outras entidades financeiras privadas que as absorvem, que ou as compram e integram. Estamos a ver se assim resolvemos o problema. Ninguém perdeu nada. Há dinheiro suficiente para garantir todos os depósitos, como se está a fazer no plano nacional? O que existe são instrumentos suficientes para evitar que haja instituições financeiras que tenham uma crise como a que teve Lehman Brothers nos Estados Unidos. Na Europa não queremos ter nenhum Lehman Brothers e não vai haver nenhum Lehman Brothers. Não vai haver um grande banco que caia na bancarrota e que tenha de desaparecer. Isso não vai haver. Não vai haver.
Apesar das intervenções anunciadas por muitos Estados, intervenções muito importantes, os mercados reagiram com indiferença. O que há é uma situação de profunda desconfiança entre as entidades financeiras. Como não há suficiente transparência, cada instituição financeira pensa que os outros, a quem tem de emprestar dinheiro e de quem tem de receber dinheiro, estão em pior situação, porque os mercados financeiros funcionam na base da confiança. Porque los mercados financieros, en particular los mercados financieros, funcionan en base a la confianza. Pensa que, no futuro, a finança terá um papel menos importante do que o que teve até agora? O que não necessitamos é da pura lógica das operações financeiras que se desliga da realidade, perdendo a consciência do risco, perdendo a consciência de quem é aquele que investe capital. A lógica que permite essas operações. A intervenção pública por parte dos Estados-membros pode pôr em perigo o Pacto de Estabilidade? O Pacto de Estabilidade e Crescimento está vivo, está a funcionar e vai continuar a funcionar. O que se passa é que quando revimos o Pacto de Estabilidade em 2005, sem poder prever que íamos viver 3 anos depois de uma situação tão difícil, introduzimos elementos de flexibilidade para os momentos baixos do ciclo económico, para os momentos de baixo crescimento, que agora são uma grande ajuda. Sei que vai haver um aumento dos déficits públicos, em alguns casos já estão a aumentar, mas também lhe posso dizer que o consenso em torno da necessidade de preservar as regras de disciplina orçamental que constitui o Pacto de Estabilidade e Crescimento é um consenso que foi reiterado na última reunião dos Ministros da Economia e Finanças por unanimidade e que os chefes de Estado e de Governo que se reuniram em Paris há poucos dias já tinham reiterado com total unanimidade. Que se reuniram em Paris há poucos dias por total unanimidade. Muchas gracias, comisario. Muchas gracias.